Sou peregrino aqui, em terra estranha estou, no reino. Bem-vindo ao podcast Estrangeiros e Peregrinos. A mensagem de hoje será apresentada por Dennis Allen. Eu convido você a refletir sobre o alpinismo espiritual. No final desta reflexão, darei a resposta à pergunta 724, uma questão sobre a cronologia do Novo Testamento. A Bíblia emprega algumas figuras que seguram nossa atenção, porque apresentam imagens muito realistas, muito vívidas, visuais. Uma das minhas favoritas se encontra em Hebreus capítulo 6, versículo 18 a 20. O texto diz: tenhamos forte alento para tomar posse da esperança que nos foi proposta. Temos esta esperança por âncora da alma, segura e firme, e que entra no santuário que fica atrás do véu, onde Jesus, como precursor, entrou por nós, tendo se tornado sumo sacerdote para sempre. Âncora da alma. O Novo Testamento fala de âncoras, no sentido literal, em 3 versículos em Atos capítulo 27, aquele trecho que fala sobre a viagem perigosa de Paulo que acabou em naufrágio. A única outra referência se encontra nessa figura que acabei de ler em Hebreus capítulo 6. Quando pensamos em marinheiros que lançam âncoras, entendemos que o propósito seja de segurar o navio no lugar, para evitar que seja arrastado por ventos e ondas do mar, como no caso de Atos 27, versículo 29, para evitar que fosse quebrado nas rochas. Em um sentido semelhante, nós usamos a palavra âncora para falar sobre o que alpinistas fazem quando colocam nas pedras essas âncoras para ajudar a escalar e segurar as suas cordas de segurança. Nunca pratiquei o alpinismo, mas dá para entender a figura. O marinheiro, voltando para aquela primeira ilustração, vê apenas uma corda ou corrente fixada no navio, mas ele acredita que o peso da âncora, a possibilidade de ela se agarrar no fundo do mar, sejam motivos de confiança na imobilidade do navio, de segurar o navio num lugar seguro. Agora, pensando sobre o alpinista e a âncora que ele usa, ele pode não enxergar a âncora. Às vezes, foi colocado por outro aventureiro que subiu antes dele, está lá em cima, acima de uma pedra. E assim, ele vê a corda e ele fixa seu mosquetão confiando na segurança da âncora que ele não enxerga. Essa imagem me ajuda muito espiritualmente ao refletir sobre o texto de Hebreus capítulo 6. Jesus subiu antes de nós. Ele penetrou ou adentrou os céus, diz Hebreus 4, versículo 14, entrando no santuário celestial uma vez por todas, diz capítulo 9, versículo 12. Jesus está lá em cima, como âncora, segurando a corda para dar a confiança da salvação aos fiéis que estão segurando a corda, querendo subir com ele. Como eu falei, eu nunca pratiquei o alpinismo, mas eu já participei de outros esportes que exigem equipamentos de segurança e uso de mosquetões em cabos de segurança. É comum usar 2 mosquetões. Por exemplo, no arvorismo, quando passa com cabos de segurança, tem 2 cabos ligados à pessoa com 2 mosquetões. E quando chega a algum lugar onde precisa tirar o mosquetão para colocar depois de uma barreira, tira um e coloca antes de tirar o outro. E assim, se precisar mudar a posição ou passar para outra parte do cabo, tem essa segurança. O aventureiro nunca fica com os 2 tirados ao mesmo tempo. Se ele fizer isso, está sem proteção. Pode cair, pode se machucar ou até morrer. A âncora está firme e segura. Jesus está segurando a corda e não vai soltar.
Cabe a nós fixarmos o mosquetão e subir com confiança naquele que já ascendeu para abrir o caminho. O autor de Hebreus alerta várias vezes sobre o perigo de tirar o mosquetão, ou seja, de desistir no caminho e abandonar a confiança em Cristo. Ele encoraja os leitores com estas palavras em Hebreus 10, versículo 39. Nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição, mas somos da fé para a preservação da alma. Vamos confiar na âncora da alma, Jesus Cristo, que já entrou no Santo dos Santos e está segurando a corda. E jamais vamos soltar o mosquetão. Agora a pergunta 724. Organize as seguintes mortes na sequência cronológica. A. Estevão. B. Jesus. C. Ananias e Safira. E D. Tiago, filho de Zebedeu. A sequência certa? B, C, A e D. B. Jesus. Ele morreu no final dos 4 evangelhos. C. Ananias e Safira. Morreram em Atos capítulo 5. A. Estevão. Morreu em Atos capítulo 7. E, por último, D. Tiago, em Atos capítulo 12. Então, a sequência é certa. Jesus, Ananias e Safira, Estevão e Tiago. E a nova pergunta testa um pouco o seu conhecimento do Antigo Testamento. Os 2 maridos de Ruth eram de qual cidade? Os 2 eram da mesma cidade. Alternativas. A. Jerusalém. B. Belém. C. Nazaré. Ou D. Jericó. A resposta no final do próximo episódio. Jesus Cristo já penetrou os céus, já entrou no santuário, já está no Santo dos Santos, segurando a corda, porque Ele é a âncora da alma. Vamos sempre segurar a corda para subir e estar eternamente na presença do nosso Senhor. Obrigado por nos acompanhar nessa jornada pelas Escrituras. Volte amanhã para ouvir mais uma mensagem do podcast Estrangeiros e Peregrinos.